param no mês de outubro para falar sobre a reforma e sobre os 5 solas, tá bom? É um tema muito importante, porque tem muito cristão que não sabe o que protesta e por que protesta. Então hoje não vai ter muito fogo, não vai ter negócio, muito balanço, talvez você não ouça grito nenhum. Mas eu queria te chamar para essa reflexão sobre a história da igreja. As nossas crianças no Kids estão sendo ministradas também sobre a reforma protestante. Martinho Lutero invadiu as salinhas aí, no domingo passado, falando sobre a reforma, e vai seguir assim até o final do mês. Nós separamos 2 quartas. Hoje eu faço uma guisa introdutória, trazendo todo o arcabouço até Martinho Lutero, e na próxima quarta a gente debruça em todos os solas e a gente finaliza, amém? Mas há um texto base, um texto bíblico base para tudo que nós vamos falar aqui hoje. Abra suas Bíblias, por favor, no livro, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. São muitas as informações. Eu vou bater um papo. Eu queria até sentar aqui hoje, sabia? Será que aquele banco ali me aguenta? Pega aquele banco ali, Moreno, por favor. Me preste isso aí, Dó. Tem outro aí para você? Pega esse para mim, por favor. É porque eu fiquei ontem o dia todo ensaiando, irmãos. Marchando. Marchar no pentecostal é fácil. Eu quero ver marchar lá. O dia todo marchando. Amém? Romanos capítulo 1, versículo 17, o texto diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus. Diga comigo, de fé em fé. Fala forte, de fé em fé. Como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Vamos lá? 1, 2, 3, o justo. 1, 2, 3. Olha para essa pessoa com carinho e diga para ela: o justo viverá pela fé. O ano é de 1516. Eu queria que você viesse comigo, tá? Nós vamos ter um pouco de aula de história agora também. 516. A Europa está vivendo um tempo de agitação. Diga comigo, agitação. O povo europeu está num momento, aquele povo está vivendo um momento muito alvoroçado, de muita agitação. E essa agitação se dá exatamente porque as bases que sustentavam o continente por quase 1000 anos estavam se movendo. A agitação está vindo de dentro para fora, não está vindo de fora para dentro. Está mexendo nas bases. E essas bases têm a ver com descobertas. E todo ambiente de descoberta é um ambiente de agitação. Você vai descobrindo coisas e você vai ficando agitado por conta de coisas que você está descobrindo. O humanismo e o nascimento, na verdade o humanismo está nascendo aqui, e dentro sobre o contexto de humanismo, está falando exatamente sobre uma liberdade de expressão e trazendo o valor do ser humano. Só que liberdade de expressão e valor do ser humano nesse tempo aqui não podiam existir. A liberdade de expressão e o valor do ser humano que o humanismo está trazendo é justamente o que a Igreja Católica não queria. Eu vou ter que bater, tem jeito. Por quê?
Porque liberdade de expressão trata exatamente daquilo de você expor o que você pensa. E o valor da vida, o valor do ser humano aqui, vai de encontro a algo que eles pregavam, mas eles não viviam na prática. Essa nova mentalidade que está nascendo no meio do povo, que está despertando no meio do povo esse olhar de desconfiança, exatamente para as regras e os dogmas que eram impostos que vinha como imposição pela igreja de Roma. Essa liberdade de expressão, de pensamento, e aí eu preciso lhe dizer que só é livre quem mergulha no texto. É por isso que a maior estratégia de Satanás nesses últimos tempos é justamente cegar aquilo que é a nossa visão. Não deixar a gente ver, não deixar a gente ouvir, não deixar a gente perceber. Porque quando nós estamos sendo ligados àquilo que são verdades que estão vindo, nós vamos despertando para mentiras que estão nos sendo contadas. Então, imagine que está tendo uma confusão aqui, porque o povo está se movimentando dentro de uma mentalidade nova, que está começando a olhar para tudo aquilo que eram as regras e os dogmas que a igreja colocava como imposição, e estão desconfiando de tudo aquilo. Essas novas formas de ver o mundo estão ganhando forças no meio de um povo que não tinha acesso à palavra de Deus. A propósito, eu preciso dizer para você aqui que o povo não tinha acesso à palavra de Deus. A palavra de Deus, Calvin, era manipulada naquele tempo. Então eles só liberavam aquilo que eles queriam, Júnior. Então essa falta de acesso restringia do povo aquilo que era exatamente acessar ambientes que eles não conheciam. Então em 1455, um homem chamado Gutenberg, eu não vou falar o primeiro nome não, que é inglês aqui, eu vou me embananar todo. Vou falar só o nome de guerra, Gutenberg. Gutenberg, ele teve uma invenção, e a sua invenção foi exatamente da prensa de tipos móveis, que era uma máquina que produzia em longa escala impressos, que se transformavam, Júnior, em livros. Então quando esse homem, ele faz isso, ele traz a esse povo que não tinha acesso ao conhecimento, exatamente o conhecimento e novas ideias que estavam começando a circular no meio do povo. Para quem é o manipulador da situação, que é essa igreja que está com esse poderio todo, isso não era bom, porque o povo começa a ter acesso a ambientes lá de dentro que ninguém tinha. Através de quê? Através de impressos, através de livros que chegavam, através de folhas que chegavam manuscritas, e alguém pegava e lia. E aí eu preciso te dizer que é melhor ler a Bíblia do que ouvir profeta de Pix na rede social. É melhor ler a Bíblia do que ir buscar profecia, sabe, em rede social. É melhor ler a Bíblia. A Bíblia é a única verdade absoluta. O profeta pode se enganar, o profeta pode contar uma história que não é verdadeiramente a sua história. Então vai para a Bíblia, que é melhor. A Bíblia liberta, a Bíblia aponta, a Bíblia ilumina, a Bíblia lhe mostra o caminho. Eu estou pregando, a Bíblia, ela dá a direção necessária. Então esse conhecimento, essas novas ideias que estão chegando, traz exatamente críticas à teologia que está sendo aplicada. E aliado e atrelado a essas críticas, essa teologia que está sendo aplicada de forma errada pela igreja, que está dominando tudo, vai trazer exatamente o pedido de reforma. Isso precisa ser reformado, isso precisa ser melhorado. Essa informação começa a alcançar pessoas, e eu preciso te dizer aqui, que isso aqui não está com a base voltada para uma rebelião. Não, isso não se trata de rebelião, isso se trata de libertação. Porque libertação é diferente de rebelião.
Libertação é quando você está dentro de um sistema que lhe oprime, dentro de um sistema que lhe escraviza, dentro de um sistema que prende a sua mente, que não lhe deixa crescer, não lhe deixa conhecer, não lhe deixa evoluir, não lhe deixa crescer. Rebelião não, é quando eu rejeito tudo de bom, porque eu quero fazer do meu jeito. Aqui não está sendo baseado debaixo de rebelião ou com as bases da rebelião. O latim, que era a língua oficial da igreja e da academia, começou a perder espaço para igrejas locais que iam tornando o texto mais acessível ao povo comum. Por quê? Porque enquanto estava na linguagem latina, eles tinham o domínio sobre aquilo que eles estavam passando de informação. Só que esses manuscritos que estão vindo em uma linguagem que o povo conhecia. E aí a verdade está vindo junto. Aí as informações Júnior, estão chegando juntas. Em 1516, Erasmo de Roterdão, ele publicou uma nova edição do Novo Testamento, em 1516. E essa nova edição veio exatamente na linguagem grega e no latim. Essa versão que ele escreveu, esse Novo Testamento, foi muito mais fiel aos originais do que a Vulgata, que era o que a Igreja Católica usava. Então, quando ele traz dentro de um conceito de fidelidade sobre aquilo que eram os originais, algumas coisas que estavam escondidas começam a aparecer. Algumas coisas que estavam ocultas começam a ser reveladas. Algumas coisas que foram manipuladas começam a desaparecer e uma verdade começa a alcançar esse povo. Observe que o movimento está começando, mas antes do movimento, através de instrumentos começar, o movimento começa aqui, no meu intelecto. O povo está começando a ter uma compreensão diferente daquilo que foi ministrado de forma errada sobre a vida deles. Esse ato de publicar essa edição em grego e latim, numa versão muito mais fiel aos originais, ele por si só incentivou o retorno direto às fontes da fé cristã, sem intermediação do clero. Tem um movimento acontecendo aqui, Moreno. A igreja católica, a igreja romana está perdendo aquilo que é o seu poderio sobre o intelecto das pessoas, debaixo de uma manipulação que ela estava fazendo. Começa a nascer no meio do povo um sentimento, diga comigo, sentimento de identidade nacional. Começa a ressurgir, a nascer, a ser evidenciado esse sentimento de identidade nacional. E esse sentimento fala exatamente de uma autonomia e uma busca por uma independência religiosa. França, Inglaterra e Espanha se fortaleciam dentro do contexto da monarquia, começavam a criar identidade de reino. Os reis, eles começaram a ver com os maus olhos a influência da igreja sobre o povo. Olha, tem alguma coisa acontecendo. A igreja desse tempo, essa igreja romana, ela agia exatamente como o senhor feudal. Ela detinha, tomava para si terras e tinha também o poder político. Era muito poderosa. E o povo cada vez mais escravizado no intelecto e sobre tudo aquilo que eles viviam. Ela agia como esse senhor feudal que chegava e tomava tudo e pegava tudo para si.
O pensamento da igreja nesse tempo era de unir a Europa e colocar toda a Europa debaixo do poder papal. Só que essa ideia começa a se enfraquecer quando as pessoas começam a ter acesso a conhecimento. Olha para essa pessoa com carinho e diga para ela: o conhecimento te liberta da escravidão. Diga assim: vai estudar, viu? Pode falar. Deixa eu te falar aqui, irmão, ó, em nome de Jesus. Crente não tem que ser burro, não. Para com essa cultura dessa vitimização de dizer, não, que eu tenho que ser humilde. Não. Humildade não tem nada a ver com burrice. Você é dotado de intelecto, Deus lhe deu sabedoria. Conhecimento liberta de escravidão. Vamos lá. Então, essa ideia de colocar toda a Europa debaixo desse poder papal começa a enfraquecer. Porque, Júnior, está começando a ter um burburinho no ambiente. Tem coisa errada aí. Nós estamos tendo acesso a informações que estavam escondidas. E essas informações estão justamente aqui, ó. Imagine que isso aqui, que é o livro da vida, na mão de um manipulador, ele faz o que quer com a sua vida. É por isso que tem muita gente frustrada aí, tá? Porque está indo para a mão de manipuladores. Os profetas da última hora. Pastor, você fala tanto de profeta, você tem alguma coisa contra profeta? Não, irmãos, eu recebi uma profecia hoje, e foi pelo WhatsApp, e foi de Deus. Agora eu sei para que eu dou meu ouvido. Primeiro, antes de ouvir a profecia, eu vejo a conduta da pessoa, quem ela é, quem ele é. Então, a Europa começa a ficar inquieta com isso. Os homens do clero estão olhando para tudo isso e estão debatendo entre si, tentando apagar esse fogo que está começando. A religião está no centro da inquietação da Europa. O problema maior não é político, o problema aqui não é econômico, o problema aqui dessa inquietação não tem nada a ver com nenhum cunho social. É sobre a religião que está mexendo na área política, na área social e na área econômica. A religião tem esse poder. Então, o terreno está pronto. Pergunta para mim para quê? A reforma está vindo aí. Só que para fazer reforma, primeiro, tem que ser crente. E tem que ser corajoso. Esse cheiro que estava de queimado aqui era pipoca, né? Eu estou aqui pensando que é alguma coisa que está queimando aqui, velho. Estou aqui, ó. Agora que está cheirando, ó. Rapaz, isso também é uma tribulação, né? A gente está aqui. Essa pipoca assim. Dá vontade de comer pipoca. Mas aqui não é cinema não, viu? Calma, vamos lá. Eu faço assim só para fazer você rir, para não ficar chato, entendeu? Então o cenário agora é de mudança. Essa igreja católica romana, ela é exatamente a instituição mais rica e poderosa do continente. Só que o fato de serem ricos e poderosos não tira deles os problemas internos que eles estão vivendo. Esses problemas internos que eles estão vivendo, causados por eles mesmos, por conta das situações que eles mesmos criaram, vai fazer chegar exatamente uma tempestade.
os papas tinham autoridade sobre a cristandade. A igreja, como eu disse aqui, era dona de muita terra, ela tinha muito poder, influenciava diretamente na vida social e na vida política. Os líderes estavam envolvidos. Pega isso aqui, bota a cabeça para funcionar agora, vai rapidinho. Os líderes da igreja naquele tempo, Júnior, estavam envolvidos em disputas políticas. Parece alguns lugares que eu conheço, que líderes estão deixando de cumprir a sua função de sacerdote para estar se envolvendo em questões políticas. Sacerdote nasceu para ser sacerdote, irmão. Amém? Amém? Sacerdote nasceu para ser sacerdote. Outro dia alguém chegou para mim: pastor, você deveria ser candidato a vereador. Eu não, eu sou sacerdote. Eu nasci para ser sacerdote, nasci para ser político. Deus vai levantar um homem de Deus, uma mulher de Deus, política, para ir lá e defender os interesses da igreja, mas não vai ser eu. Esses homens estão entrando em disputas políticas, e o nepotismo era uma prática comum entre esse povo, entre o clero, entre os papas, entre as famílias. Já havia ali, Tiago, um nepotismo muito grande. Imagine a influência que essa igreja tinha. Só que esse poder que essa igreja tem começou a ser questionado quando os reinos que eu falei lá na frente, lá atrás, França, Inglaterra e Espanha, começaram a se fortalecer, começaram a criar uma identidade de reino. Quando eles começam a criar identidade de reino, eles começam a questionar essa forma dessa igreja se posicionar diante de situações. E aí, um rei chamado Filipe, ele vai confrontar exatamente um papa chamado Bonifácio VIII. Esse rei é da França, e o século é o século XIV. Ele começou a querer cobrar do clero o imposto. Imagine, cobrar da igreja romana imposto. Isso aqui era um afronto, isso aqui ia dar problema. Só que esse homem começou a se posicionar como rei e fazendo valer o seu reino. E nessa briga o rei venceu, o papa perdeu, mostrando mais uma vez que o sistema papal, o sistema do poderio papal estava caindo. Pastor, o que isso tem a ver, pastor? Tem a ver com a sua história. Eu e você, nós precisamos entender que não foi somente com os apóstolos, não, que muitos foram mártires, que não começou apenas lá atrás, não, Moreno. Mas de lá para cá, Deus foi levantando homens e mulheres que levantaram essa bandeira aqui, ó, que a bandeira da igreja é só essa, ó. A palavra de Deus diz assim, ó: eu não negocio o princípio, eu não negocio a palavra, eu vou confrontar, eu vou fazer valer o que Paulo disse. Eu não vou me conformar com as coisas que o mundo estão tentando implantar para minha casa, para minha família, para minha vida. Eu vou defender a palavra de Deus. Você pode dar um glória por isso? O papado estava em declínio, e para piorar a situação, 3 papas agora se levantam e começam a brigar entre si, dizendo assim: não, eu sou o sucessor de Pedro. Muita ousadia, né, velho? O outro dizia: não, o sucessor de Pedro sou eu. E o outro dizia de lá: eu sou o sucessor de Pedro. Um estava em Roma, um em avião e outro em Pisa, cada um defendendo o que queria ser, e a briga de poder acontecendo. Ou seja, o sistema está dividido, e reino dividido não o quê? Subsiste. Está tendo uma confusão, porque a fé desse povo está dividida. Aí nasce um movimento de bispos
para tentar reunificar essa igreja. Observe que tem 3 papas brigando, e aí nasce um movimento de bispos tentando reunificar, porque entenderam que se ficassem brigando entre si, aí que ia dar problema, ia trazer um problema maior ainda. Porque se de um lado tem alguém tentando reformar a igreja por dentro, porque está tudo bagunçado dentro, do outro lado tem um desejo dos reis, que estão com seus reinos crescendo, em diminuir exatamente a influência dessa igreja. Observe o que está acontecendo no cenário. A história é muito bonita, muito contundente, mas é uma história de guerra. E em tudo Deus está olhando e está se manifestando. E tem momentos, irmãos, que Deus parece que vai ser assim, ó, eu vou deixar para ver até onde vai. Eu vou deixar para ver até onde vão chegar. Eu vou deixar. Observe que esse ambiente é um ambiente de tensão constante. Há uma tensão no ar constante. Eu imagino esses homens cheios daquelas roupas tão indumentárias, se reunindo naquelas câmaras secretas, naquelas salas secretas e debatendo sobre tudo o que está acontecendo. Eles vivem uma contradição de se mostrarem simples, uma contradição de pobreza com luxo. E viviam uma vida de corrupção e uma vida mundana. A contradição entrava aqui. Acumulavam riquezas para suas famílias. Ei, sacerdotes. Eu não sei se eu falo. Que acumulavam riquezas para suas famílias e não cuidavam do povo. Mentirosos. Nessa igreja aqui tinha gente passando necessidade e eles eram podres de ricos. Eu vou me ousar aqui, vou falar um negócio. Quer conhecer um sacerdote de verdade? Olha para a vida dele, financeira. E veja se tem alguém passando fome na comunidade de fé que Deus deu a ele, para ele cuidar. Pronto. Os caras estão pregando sobre simplicidade, mas estão vivendo vidas luxuosas. Abandonaram o rebanho. Estão vivendo um ambiente político, de intriga política constante, porque inverteu o propósito. Tem muita gente se perdendo no propósito, tá? Começa até bem. Tem pastor que começa crente, mas desvia no meio do caminho. Desvia como, pastor? Vira empresário. E agora eu conheço pastor empresário que é crente. Mas tem alguns sacerdotes que desvia. Ele consegue ser tudo, menos pastor. O que está acontecendo aqui é exatamente isso. Há um termo chamado simonia. Diga comigo, simonia. Não fala forte, simonia. Essa simonia era exatamente a venda de cargos na igreja. Você já viu, Moreno? Eu também já vi. As pessoas compravam cargos. Ou seja, quem tinha mais dinheiro chegava mais longe no ministério. Isso aqui era uma prática generalizada. Era um comércio absurdo. Era tratado como negócio e mercadoria. Ele tinha dinheiro, comprava o cargo que queria ter. E a liderança caía na mão de famílias ricas,
que não tinham compromisso com o propósito, só queriam o título e poder, o status. Esse é o contexto que estava acontecendo, era o que o povo estava vivendo. Só que o estopim de tudo isso aqui é exatamente a venda de indulgências. Diga comigo, indulgência. Aqui onde vai culminar tudo. Mas observe, irmãos, que tudo que começa errado vai terminar certo. Vai. A tendência do erro é se tornar maior. Então começou lá atrás, pequenininho, um pouquinho, fazendo aqui uma corrupçãozinha aqui, outra ali, e vai daqui, vende aqui vende um cargo para vende um cargo para outro, começa a gostar. Só que o estopim disso aqui é exatamente as indulgências que começam a ser vendidas, porque na teoria a indulgência é exatamente a remissão da pena temporal devida pelos pecados perdoados. Na teoria é a remissão da pena temporal devida pelos pecados perdoados, mas na prática virou um negócio lucrativo. Observe o tamanho da maldade que está no coração do corrupto, porque todo corrupto é maldoso. Guarde isso aqui: todo corrupto é maldoso. Corrupto não é bonzinho. Se você vacilar, ele vai passar uma rasteira em você. Ah, mas ele só é corrupto lá. Não, ele é corrupto. E se você der uma brecha, você vai cair na armadilha do corrupto. Porque todo corrupto é maldoso. O corrupto não olha para você como pessoa, ele olha para você como um negócio para ele tirar uma vantagem. O corrupto não olha para você como um ser humano, ele olha para você como uma cifra para ele tirar uma vantagem. Corrupto é corrupto. Não adianta tentar, maquiar, não. É corrupto. Ou se converte. Eu ia falar um negócio agora. Não, o povo vai dizer que ou morre. Corrupto, digo corrupto. Não gosta de ninguém. Ele gosta do que ele pode tirar de mim. A propósito, aprende a votar certo, viu, irmão? Em nome de Jesus. Então, na prática, o negócio é lucrativo. Escuta essa frase aqui. Frase do corrupto chegando ao poder. Mas isso aqui não tem nada a ver com político. Está falando de sacerdote corrupto. Olha a frase dele. Agora que Deus nos deu o papado, vamos desfrutá-lo. Agora que Deus nos deu o papado, vamos desfrutá-lo. Quem falou isso foi o Papa Leão X. Aí, isso foi em 1517. Esse camarada aqui, que disse que é desfrutar do papado, sabe o que ele fez? Pergunta para mim o quê? Ele fez uma campanha, irmãos, de venda de indulgência. Não sei se eu falo. Igual essas campanhas que tem aí em alguns lugares. Fez uma campanha de venda de indulgência. E essa campanha era para a construção da Basílica de São Pedro, em Roma. Ô Júnior, o negócio foi tão forte aqui no plano desse camarada de fazer essa campanha para vender perdão. E eu preciso lhe dizer que não havia arrependimento, havia compra de perdão. Ó, deixa eu falar um negócio aqui. Tua oferta é boa, teu dízimo é bom, mas o que Deus quer mesmo, sabe o que é? O seu arrependimento.
Tem muita gente lá fora. Aqui não tem não, graças a Deus, não tem não. Aqui todo mundo é crente. Mas tem muita gente lá fora fazendo obra social, achando que compra salvação. Tem muita gente lá fora fazendo caridade, achando que compra salvação. Tem muita gente lá fora dando oferta para alguém ou para a igreja, achando que compra salvação. Tu não vai comprar salvação não. Tu precisa se converter e se arrepender. Amém? Então ele está fazendo essa campanha. E essa campanha, Júnior, é tão forte que ele arrumou até um pregador itinerante. John Tetzel, ó, como eu falo bem. Era o pregador itinerante da campanha. E ele tinha uma frase que ele dizia o seguinte: moeda na caixa, alma fora do purgatório. E esse cara saiu, Moreno, igual você nas praças, mas não, você pregava outra mensagem. Sim, Moreno recebeu uma proposta outro dia de um apelo que não era para fazer, não foi? Chamaram o Moreno para pregar em Onápolis, numa praça. Posso falar, Moreno? E aí o contratante falou assim: você só não pode fazer apelo, que eu estou fazendo umas campanhas aqui e tal, não sei o quê. E ofereceu um dinheiro bom a Moreno, viu? Ainda bem que você é crente, meu filho. Se você vai, eu lhe excluo. Dobrou a oferta para ele ir. Só que sem apelo. Vocês estão entendendo o nível que a gente está? E que a gente precisa ser crente, irmão. Esse camarada, ele sai vendendo a proposta do perdão de praça em praça. E o discurso dele era um discurso de marqueteiro. Ele pregava bem, ele fazia aquela exposição. O povo que está lá ouvindo falou: rapaz, eu vou comprar meu perdão agora. Os historiadores, Júlio, contam até que tinha gente comprando perdão de gente que já tinha morrido. Miserável. Não virou um negócio assim: vamos comprar. Paga o meu perdão aí, ó que cena. Paga o meu perdão aí, vai que eu estou sem dinheiro aqui agora, depois eu lhe pago, ó. Você está entendendo a bagunça que foi isso aqui, irmão? Isso aqui é sério. Isso aqui é muito sério. Deus está no céu, está vendo tudo isso acontecendo. E tem alguém que nasceu lá atrás, que Deus já está preparando. Vou usar ele, eu vou usar ela. Ele não vai se conformar com esse negócio, ela não vai se conformar com isso. Deixa eles acharem que estão abafando. Uma hora eu levanto alguém que vai ter uma voz para denunciar esse tipo de comportamento. Já pensou? Paga o meu aí, não é assim que a gente faz quando chega num lugar que tem um irmão comendo? Paga o meu aí. Ou então fala assim: meu e seu. Já pensou? Você chegar, eu estou comprando meu perdão, e você fala: meu e seu. Lembrou, não foi do meu e seu? Bagunça generalizada. Só que tem vozes que estão se levantando contra isso. E aí eu queria liberar uma palavra profética sobre sua vida. Que Deus vai te levantar como uma voz, que vai se levantar dentro de casa, que vai se levantar no trabalho, que vai se levantar na faculdade, que vai se levantar na escola. Vão te chamar de chato, de chata, de ranzinza, de que só anda com a cara feia. Mas você vai ser voz. Você não vai ser ouvido, vai ser voz. Uma voz que vai clamar em meio ao deserto e vai dizer: comigo não, eu fico com a palavra de Deus. Aleluia. Você vai ter que brigar com alguém sim, viu? Vai ter que se dispor com alguém sim, viu? Alguém vai olhar para você e vai dizer assim: ela é antipática, ele é chato, mas é crente. É crente, é diferente, é crente. Aleluia.
Vozes estão se levantando, dizendo: a igreja está rica. Essa igreja aí tem muito poder. Eles não pregam o que eles não vivem o que estão pregando. E aí um homem chamado John Wycliffe, ele dizia o seguinte, ele se levanta e vai ser uma voz dizendo o seguinte: a Bíblia é a única autoridade para a fé cristã. Ele vai de encontro, porque eles estavam colocando o Papa como a maior autoridade. E o Wycliffe está levantando e dizendo: não é você não, é a Bíblia, é a palavra. Então até para Martinho Lutero vir, alguém está preparando o caminho. Deus vai levantar alguém para preparar o seu caminho. Você quer voz, vai vir uma voz antes, preparando o seu caminho. Você quer voz, vai vir uma voz depois da sua, porque você está preparando o caminho para alguém. Mas Deus vai levantar os remanescentes para pregar a tua palavra. Ei, a Bíblia, ela é maior autoridade do que você, do que a sua filosofia, do que o que você fala. É a palavra de Deus. John Wycliffe está falando isso. Ei, olha para mim. É a Bíblia, não é horóscopo não, tá? Então John Wycliffe vem e fala isso. E não somente isso, esse cara promoveu também a tradução da Bíblia para o inglês, em um ato revolucionário. Aí deu problema, porque enquanto a igreja romana está proibindo os leigos de acessarem, ele pega a palavra e faz assim, ó, toma, lê, é para dar glória mesmo, lê, não é assim, se liberta e lê não, lê e se liberta, lê e se liberta, lê e se liberta, aleluia. Aí tem um camarada que pega exatamente esse exemplo de Wycliffe, e ele vê naquilo ali algo bom, e ele diz assim: eu vou fazer a mesma coisa. Porque o bom é quando você inspira alguém para fazer o que você está fazendo que é certo. Porque se você está inspirando alguém para fazer o que você está fazendo que é errado, se prepara. Se prepara. Tem que ser certo. John House, ele pregava contra a corrupção da igreja, contra as indulgências. E ele dizia o seguinte, ó: perdão é dom de Deus, ninguém compra. Até porque eu e você não temos a moeda para pagar essa dívida. Só um que teve. Está consumado. Está consumado. Só ele. Só ele. Só ele pegou a minha cédula de dívida e disse assim, ó: tá pago. Eu paguei, tá pago. Você é livre, tá pago. Você é livre, tá pago. Você é livre. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você é livre, você é livre, você é livre, você é livre. Ele pagou o preço pela tua vida. Aleluia. Aleluia. Eu sinto o peso da palavra. Recebe a glória. Se alegra. Porque se você está aqui hoje, é porque Ele carregou aquele madeiro no caminho do Gólgota e foi até o fim pela sua vida e pela minha vida, para te fazer vivo, vivo. Você não está morto, você está vivo. Você não está morta, você está viva. Aleluia. Não,
a gente pega uma aula de história e transforma numa mensagem, e a graça de Deus se manifesta no meio do seu povo. Vira esses ventiladores para cá, meu filho, o fogo já está pegando aqui. Por favor, sobe mais um pouco aí. Isso, aí. Agora aquele de lá, ó. Vira para cá, vai. Isso, para cá, quer me irritar, né? Vai mais, Moreno. Isso, Moreno, obrigado, filho. Aí, Moreno, obrigado, filho. O terceiro foi Jerônimo de Savonarola. Ele prega em Florença contra a corrupção do Papa Alexandre. Deixa eu voltar aqui. Esse João Haus que pregou dizendo que o perdão era dom de Deus, sabe o que a igreja fez com ele? Pergunta para mim o quê? Ele foi condenado como herege e queimado na fogueira. Foi um mártir. Só porque assim ele disse: o perdão é um dom de Deus. Jerônimo de Savonarola se levanta e ele pega em Florença e diz que a igreja, que o Papa é corrupto. Sabe o que é que fazem com ele, Júnior? Excomungam ele, enforcam ele e queimam ele. Aqui só ia quem tem negócio. Crente Nutella aqui não sobrevive não. Tem crente que não aguenta uma provinha e vai para o mundo. Imagine uma situação dessa aqui. Crente Nutella, meia boca, não sobrevive. É preciso, tem que estar enraizado, tem que estar firme. Crente que está na igreja só para conseguir alguma coisa não sobrevive, porque o contexto, Deus está aqui, é por Ele. Vou falar de novo, é por Ele. Vou dizer de novo, é por Ele. Não é porque eu preciso de um emprego, não é porque eu preciso melhorar de vida, não é porque eu preciso de um carro, não é porque eu preciso de uma casa, não é porque eu preciso que Ele salve meu marido, meu filho, minha esposa, meu pai, minha mãe, tem nada disso. Eu venho porque eu dependo dEle, eu venho porque eu preciso dEle, eu venho porque para Ele, por Ele são todas as coisas. O que vier para mim é consequência, é dádiva, é graça que Ele vai me conceder. Para de ficar barganhando com Ele, sabe? Porque você precisa de alguma coisa. Não, eu venho porque eu preciso dEle e não das coisas. Eu preciso dEle e não das coisas. Eu preciso dEle e não das coisas. Ele é o meu pulmão, Ele é o sangue que pulsa em mim, Ele é o meu coração. Sem Ele eu morro. Eu morro. No contexto do humanismo vai se levantar um homem, e esse aqui é um cara que vai fazer a gente pensar. Erasmo de Roterdã. Esse camarada, ele é humanista, ele está dentro de um conceito filosófico, mas ele vai criticar os abusos da igreja. Só que, mesmo ele criticando os abusos da igreja, defendendo uma fé interior e ética focada na imitação de Cristo, está certo ou não está? Ele está correto? Está. Ele está criticando os abusos da igreja, ele está defendendo uma fé interior
e está falando que nós precisamos ter uma ética focada na imitação de Cristo. Está certo? Está certo? Preste atenção nisso aqui. Filosoficamente ele está certo, intelectualmente ele está certo. Ele só tem um problema. Pergunta para mim qual. Ele pensa certo, ele fala certo, mas ele tem um problema: ele não se posiciona. Ele tá criticando os abusos da igreja, mas está lá dentro. Ele está defendendo uma fé interior e uma ética focada na imitação de Cristo, que a igreja não está fazendo, porque a igreja invalida Cristo. Essa igreja que está invalidando Cristo, está colocando o Papa acima de Cristo. Só que ele não sai de lá. E o pior é que ele está lá dentro, Júnior, falando, vendo o que está errado, não sai. E quando a reforma vem, ele não acompanha a reforma. É o típico cidadão que não quer guerra com ninguém, ele só fala. Dá vontade de falar. Tem uma galerinha aí que gosta de ficar falando. Não daqui não tem não. Fica falando e não sai. Fica falando e não sai. O sistema não presta, o negócio não presta. É ladrão, é tudo dentro da família, é não sei o que, e não sai. Parece que gosta de sofrer. Esse camarada é desse aqui, ó, é dessa linhagem, é desse tipo. Ele fala, mas não se posiciona. Ele fala, mas não vai com quem tem a resposta. Ele sabe que está tudo errado, mas fica. Ele só teve uma coisa que ele conseguiu contribuir, porque ele fez uma publicação também do Novo Testamento em grego e latim em 1516. E aí, como ele era um camarada humanista, o seu intelecto muito aguçado, quando ele publica o Novo Testamento em grego e latim, ele está abrindo um caminho para uma nova compreensão da fé. Observe que tudo gira em torno da fé, porque o que essa igreja queria era justamente tirar a fé genuína. O texto que nós lemos aqui, que a gente abriu aqui hoje, já estou encerrando, diz que o justo viverá pelo quê? Viverá pelo quê? Pela fé. Então eles estão querendo tirar essa fé genuína. A Europa está enfervescida culturalmente. Ela está sendo reconfigurada politicamente. E essa igreja está em crise. São dois cenários: o cenário da igreja e o cenário da sociedade. O poder absoluto do Papa ou do papado está caindo. Está tendo uma crise lá dentro. Só que toda mudança, anote isso aí, toda mudança precisa de ferramentas. Você já fez mudança? Quem já fez mudança aqui? Quem já fez mudança? Levanta a mão, vai. Quem já fez mudança? Pronto. Você consegue mudar sem ferramenta? Consegue? Não. Toda mudança precisa de ferramentas. Olha para essa pessoa que está do seu lado assim: vai acontecer uma tempestade aí. Agora melhora isso para ela. Diga assim: às vezes essa tempestade precisa ser você.
Vou falar de novo. Eu vou falar de novo, que é para você dar um glória, você não entendeu? Vai acontecer uma tempestade aí, e às vezes essa tempestade tem que ser você. É você mesmo. Abra a boca. É você mesmo. Denuncia. É você mesmo. Vai para cima. É você mesmo. Confronta. É você mesmo. Abre o texto. Prega a palavra. É você mesmo. Vai orar. Vai consagrar. Vai jejuar. É você mesmo. Seja o caos do teu caos. Seja o gigante do teu gigante. Vai para cima em nome de Jesus. Porque o Senhor te chamou. Martinho Lutero está vindo aí. Exatamente no dia 31 de outubro de 1515 acontece a reforma. E as principais teses de Martinho Lutero são essas, eu já encerro. Ele vai publicar 95 teses como protesto e a principal de todas as denúncias que ele fez, a principal de todas era exatamente a venda de indulgência. Aqui vai nascer, irmãos, exatamente a igreja protestante. Ei, tudo isso que nós estamos ouvindo aqui, meditando aqui, fala principalmente acerca de identidade. Qual é a sua identidade? O que é que de fato você protesta? Ou você é aquele que é amiguinho de todo mundo? Para não perder uma amizade, eu não vou falar não. Para eu não perder o acesso, eu não vou falar não. Para eu não perder o emprego, não, aqui eu vou rebolar. E aí? Eu vi alguém postou um vídeo essa semana que falava exatamente algo assim, tipo assim, olha a minha cara, e a cara da pessoa era aquela cara bem assim de, sabe, de satisfação. Olha a minha cara para ambientes que, tipo assim, que não me suportam mais ou que eu não suporto mais. Sabe quando a gente se define protestante de fato? É quando alguns ambientes a gente não consegue suportar mais. É quando alguns lugares a gente não consegue entrar mais. É quando algumas mesas não nos competem mais. É quando alguns grupos de WhatsApp não dá mais. É quando alguns vocabulários não me servem mais. Porque esse homem se levanta para fazer exatamente isso. Eu vou ler aqui as principais teses e eu encerro. Quando nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo diz arrependei-vos, Ele quer dizer que toda a vida dos fiéis
deve ser um arrependimento e não uma compra. Eu nunca vi ninguém ter sucesso no ambiente desse congregacional que entrou para barganhar. E a propósito, deixa eu te falar que algumas mudanças que eu quero que aconteça na vida de alguém não vai acontecer enquanto primeiro eu não me permitir ser mudado. Está entendendo? Primeiro aqui, porque é muito fácil apontar e dizer: é lá, é ele, é ela. Não, primeiro aqui. Depois que ser gerado aqui, pronto. A segunda é essa: esta afirmação não pode ser entendida do sacramento da penitência, isto é, da confissão e da satisfação que é administrada pelo sacerdócio. Aí ele vai dizer: pregam futilidades humanas que alegam que no momento em que a moeda soa, ao cair na caixa, a alma se vai do purgatório. Isso aqui era a mensagem que o Tetzel pregava, o itinerante. Ele pegou a frase de Tetzel e colocou aqui, em uma das suas teses. Só que essa tese dele, mediana, não foi para causar uma rebelião, foi para fazer o povo pensar. A intenção era trazer o povo à linha de raciocínio. Irão para o inferno juntamente com os seus mestres aqueles que julgam obter certeza de sua salvação mediante pagamentos de indulgência. Isso aqui vai dar de pau, meu irmão. Se o pagamento da indulgência era o maior fator lucrativo, Júnior. E o que me deixa feliz é que Deus alcançou Lutero. Em meio ao caos que ele estava vivendo, Deus alcançou ele. E aí ele vai dizer: todo e qualquer cristão que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, recebe pleno perdão da pena e da dívida. Perdão esse que lhe pertence mesmo sem carta de indulgência. Ele vai dizer: todo e qualquer cristão verdadeiro, vivo ou morto, é participante de todos os bens de Cristo e da igreja, dádiva de Deus, mesmo sem carta de indulgência. Você está entendendo? Todo e qualquer cristão verdadeiro é participante daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, para a minha e para a sua vida. Ele vai dizer: os cristãos devem ser ensinados de que quem vê uma pessoa em necessidade e em vez de ajudá-lo, usa seu dinheiro para uma indulgência, não obtém indulgência do Papa, mas o desagrado de Deus. Isso que acontece hoje, amado. Falsos profetas, falsos sacerdotes que estão se aproveitando da fraqueza de alguém, se aproveitando da doença de alguém, se aproveitando da crise emocional de alguém, para passar um envelope, forçar a pessoa a fazer um voto. Só porque você está fraquinha, fraquinho, necessitado, necessitada de alguma coisa. Deve-se ensinar aos cristãos que o Papa deveria dar seu próprio dinheiro aos pobres. O Papa era muito rico. Ele começa a confrontar o Papa dizendo o seguinte: não precisa levantar recurso para construir a basílica, não. Você tem dinheiro para botar lá e arrumar essa basílica e construir, mas você está pegando dos pobres. Ele foi para cima. Mesmo que ele tivesse que vender a Catedral de São Pedro para fazê-lo, para doar para os pobres, porque o Papa não evacua o purgatório por causa do santíssimo amor e da extrema necessidade das almas. O que seria a mais justa de todas as causas? Se redime um número infinito de almas por causa do funeticismo.
funestíssimo, dinheiro para a construção da basílica, que é uma causa tão insignificante, e então confia em entrar no céu através de muitas tribulações, em vez de uma falsa segurança de paz. Encerro essa guisa. Vocês entenderam? Conseguiram compreender a história até aqui? Foi esclarecedor? Você sabia que muitos de nós cristãos não conhecem a história do ser protestante? A reforma se amparou em 5 princípios fundamentais. Quarta-feira que vem eu encerro falando desses 5 princípios. Pode vir que você vai dar glória, tá? Eu ministrei sentado hoje, quarta eu estou em pé. Fica de pé em nome de Jesus.